Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Crisóstomo. Nada é mais frágil do que o poder quando não está sustentado pela obediência. 1 Samuel, capítulo 31, é um capítulo silencioso, pesado e definitivo. Não há discursos longos, não há milagres visíveis, não há livramentos inesperados. Há apenas o resultado de um caminho. Aqui, a Bíblia não narra apenas a morte de um rei, mas o encerramento de um processo que começou muito antes. O fim de Saul não começa no campo de batalha. Começa no coração que deixou de ouvir a voz de Deus. Os filisteus atacam Israel e a batalha se intensifica no Monte Gilboa. O versículo 1 diz que os homens de Israel fogem e muitos caem feridos. Os filhos de Saul são mortos diante de seus olhos, conforme o versículo 2. O que antes era medo agora se torna colheita. O orgulho sempre cobra juros altos. O coração que não se arrepende constrói o próprio fim. Saul é ferido gravemente pelos flecheiros. O versículo 4 mostra seu desespero ao pedir que seu escudeiro o mate para evitar humilhação. Mas o escudeiro recusa, tomado de temor. Saul então tira a própria vida. É uma cena dura, mas profundamente pedagógica. Quem rejeita a direção de Deus acaba tomando decisões sozinho até no momento final. O silêncio de Deus não surgiu naquele dia. Ele já estava presente havia muito tempo. Este capítulo fala de saúde emocional de forma crua. Saul não suporta o peso da derrota, da culpa e do medo. Ele não encontra refúgio interior, não encontra esperança, não encontra fé. A alma que vive longe de Deus não encontra abrigo nem na vitória, nem na derrota. O coração que não aprende a se render termina esmagado pelo próprio peso. Mas o capítulo também fala de responsabilidade coletiva. Quando Israel vê que Saul morreu, o povo foge das cidades. O medo se espalha. Uma liderança instável gera uma nação insegura. A responsabilidade nunca é individual apenas. Ela respinga em todos ao redor. Os filisteus expõem os corpos de Saul e de seus filhos, conforme o versículo 10. A humilhação pública sela a tragédia. A busca por falsas aprovações sempre termina em vergonha. Quem vive para ser aplaudido pelo homem acaba exposto diante da história. Mas o capítulo não termina apenas em dor. O versículo 11 apresenta um contraste poderoso. Os homens valentes de Jabes Gileade se levantam. Eles caminham a noite inteira, resgatam os corpos, os honram e lhes dão sepultura digna. Mesmo quando o rei falhou, a honra ainda encontrou lugar. A dignidade não depende da perfeição do outro. Depende da integridade de quem age. Aqui aprendemos algo profundo. Nem todo fim precisa ser desonroso, mesmo quando a história foi mal conduzida. A honra pode surgir até no encerramento de um ciclo difícil. Este capítulo nos ensina que fé ignorada se transforma em silêncio, que responsabilidade rejeitada se torna peso insuportável, que saúde emocional negligenciada implode no momento da pressão. Que resistir às tentações não é opcional, porque ceder hoje cobra amanhã. Que honestidade tardia não reescreve decisões antigas. Que o livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa, mas implacável. Que não buscar falsas aprovações preserva a alma da vergonha pública. Que Deus, acima de tudo, não é discurso, é prática diária. Que a voz de Deus fala cedo, mas o silêncio chega quando não ouvimos. Que o futuro é moldado pelas escolhas repetidas, não por um único erro. 1 Samuel, capítulo 31, encerra o livro com uma advertência silenciosa e profunda. O trono não sustenta quem perde a obediência. O poder não cura quem ignora a alma. O fim revela o caminho que foi escolhido ao longo da vida. E também nos lembra, ainda que alguém termine mal, Deus continua escrevendo histórias novas. O fim de Saul é o espaço para o início de Davi. Deus fecha ciclos para que propósitos maiores avancem. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com reverência e humildade. O fim de Saul me lembra que nenhum cargo, nenhuma posição e nenhuma conquista substituem um coração obediente. Guarda-me de trilhar caminhos onde a Tua voz não é prioridade.
Fortalece minha fé para que eu te ouça enquanto ainda há direção, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há caminhos abertos. Que eu nunca confunda silêncio com aprovação, nem demora com abandono. A tua voz sempre chega antes do colapso. Ensina-me responsabilidade, Senhor. Que eu compreenda que minhas decisões não afetam apenas a mim, mas todos que caminham comigo. Que eu lidere minha vida com maturidade, equilíbrio e temor. Que eu cuide da minha alma antes de tentar governar qualquer outra coisa. Cuida da minha saúde emocional. Livra-me do orgulho que isola, da comparação que corrói, do medo que paralisa e da insegurança que distorce a realidade. Que meu coração encontre descanso na tua presença, não nas minhas conquistas. Livra-me das tentações que afastam meu coração de ti. A tentação do controle, a tentação da autossuficiência, a tentação de decidir sem consultar, a tentação de ignorar alertas. Que eu perceba os sinais antes que se tornem consequências. Ensina-me honestidade comigo mesmo. Que eu reconheça limites, erros e fraquezas antes que eles se tornem ruínas. A verdade liberta quando é aceita a tempo. Que eu não viva buscando falsas aprovações. Que eu não construa minha identidade sobre aplausos frágeis. Que eu deseje agradar a ti acima de tudo. O favor humano passa. O teu sustento permanece. Fala comigo, Senhor. Fala na palavra, fala na consciência, fala nas inquietações que alertam e na paz que confirma. Ensina-me a interpretar tua voz antes que o silêncio chegue. Quero te ouvir enquanto ainda posso ajustar o caminho. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha a obediência hoje para não lamentar amanhã. Que minhas decisões construam um futuro digno, honrado e alinhado ao teu propósito. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do orgulho, acima do medo, acima do sucesso, acima das expectativas, acima de mim mesmo. Senhor, fecha em mim ciclos que não te glorificam e inicia histórias que honram o teu nome. Que o meu fim seja de paz e que meu caminho seja de escuta, humildade e fidelidade. Que eu viva de modo que, quando um capítulo se encerrar, ele revele que eu caminhei contigo. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.